Qual que é a ideia aqui, gente? Obrigado por vocês estarem cedo aqui, presentes. A ideia é que nós temos o nosso grupo de estudos, e aí nós fazemos estudos regulares, e um dos estudos regulares, um dos ciclos, né? Nós fizemos 5 ciclos, amanhã começa o 6º. Um dos 5 ciclos nós fizemos estudando aí a bibliografia de Itu. E nós até então não tínhamos feito isso. Você fazia o estudo, tinha o concurso, você passava para outro estudo, tinha o concurso, passava para outro estudo, e tudo bem, né? Vamos embora. Você faz o estudo, faz o ciclo, depois faz a correção. É que o pessoal enfrenta uma ressaca tão grande, né, gente? As pessoas que estão começando nos concursos, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10º concurso, vá. A pessoa enfrenta uma ressaca tão grande quando faz concurso, que depois que faz a prova no domingo, não quer nem ouvir falar na prova mais, né? Não quer nem ouvir falar que fez a prova. Tem gente que não confere gabarito, já viram isso? Eu achava estranho, né? A pessoa fala assim, como é que você foi na prova? Ah, nem conferiu o gabarito. Eu achava estranho isso, mas agora eu entendi o que é. É uma ressaca tão grande, né? Assim, erra uma questão, fica tão traumatizado, a gente já fala do chat aqui já, que a pessoa acaba, sabe, não querendo nem saber da prova. Então eu falei, não vou fazer a correção imediata porque as pessoas não querem. E depois passa um pouco a vibe do concurso, a correção também fica meio sem sentido. Como vai ter esta prova de SH Dias em 2 prefeituras, acabou fazendo sentido a gente voltar para esse concurso de Itu e fazer a correção, tá, gente? E é uma boa desculpa para estudar, sábado cedo, né? Uma boa desculpa para a gente estudar. Deixa eu mexer aqui, para agora ficar menor ainda, para não atrapalhar. Então vamos lá para a primeira questão. Que tal o gabarito? Bom, hoje são 10 de português e 10 de legislação, tá? A parte mais difícil e a parte mais fácil da prova, não é isso? Acho que é isso, né? E a parte de autores ficou no meio. Vamos combinar assim? Bom, aqui qual é a ideia? A gente vê qual é a ideia de você fazer muita questão de uma banca, gente. Então vamos lá. SH Dias. Qual é a ideia de eu fazer muita questão? Eu vou fazer um concurso de SH Dias. Eu faço só questões de SH Dias, não tem... Só a VUNESP, às vezes a gente consegue fazer todas as questões dos autores e tal, mas só a VUNESP. Os outros institutos, nenhum tem condições de você fazer só questões daquele instituto para a prova, tá? SH Dias não tem tanta questão assim, tanto é que a gente fez. Acho que um módulo lá, se foi da SH Dias. É importante fazer essas questões quando você começa a estudar para aquela banca, e perto da prova é importante também para pegar o estilo da banca, tá? Bom, o estilo da banca é interessante, porque já repetiu, né? Amor verdadeiro, né? Já repetiu a alternativa. Logo de cara já deixou vocês, né? Amor verdadeiro, nas duas primeiras alternativas. O autor do poema dirige o texto a um amor, a um amigo, a um salvador religioso. Tem várias passagens aqui, porque já começa com meu Deus, né? Já começa, tem Jesus. Então a resposta correta a esse salvador religioso é uma questão de interpretação, tá? Vamos para a segunda? Qual pessoa os verbos estão predominante e conjugados? O que eu faço aqui? Eu anoto do lado, né? Você vai anotando quais são as pessoas aqui, vai procurando os verbos em cada uma das frases para saber quais são os verbos principais. Outra coisa aqui, ó. Predominantemente. Então o que você tem que fazer aqui? Você tem que grifar os verbos aqui e você vê qual é a predominância. O que é a predominância? Que está mais. E aí você fazer a soma e falar, ó, esse aqui está mais do que os outros, né? Que é exatamente a primeira pessoa do singular aqui, segundo o gabarito, não é isso? Bom, aqui estão os verbos onde está predominantemente. Tem vários verbos, mas quem está mais, quem está predominando, quem está numa quantidade maior é a primeira pessoa do singular, tá? Terceira questão. A palavra destacada no texto, o que está destacado aqui? Anoitecer. Aqui. Foi formada por qual processo de formação de palavra? Processo de formação de palavra. Derivação prefixal, sufixal, derivação regressiva, parasintética, aglutinação. Deus do céu, o que será que é isso, né? Derivação parasintética. O que é derivação parasintética? Eu fui aqui na regressiva, não sei o que é isso, errei, eu sou uma múmia. Não é nada. Agora, eu errei, né? Coloquei aqui derivação regressiva. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que ir para o estudo.
Por acaso, nós estudamos no simulado 5 exatamente a história da derivação, tal formação de palavras, né? Aqui a resposta era o cruelmente, né? Perguntava lá, foi uma questão que caiu em... Nós fizemos isso lá no simulado 5. São 6 semanas, né? Cada rodízio nosso. E aí lá no simulado 5 nós fizemos essa história de derivação sufixal. E aí o site que nós usamos, que eu uso como espelho, como correção da maioria das coisas que a gente fala, é o Toda a Matéria. E aí estudamos exatamente isso aqui, ó. Eu não sei, né, o que é isso aqui, se é derivação regressiva, o que é isso parasintético, que palavrões, né? Vou pro estudo. Que a composição das palavras, as formas como faz, a forma como a palavra é formada, pode ser por processo de derivação e de composição. Ok, já melhorei meu entendimento. E aí eu vou estudar essas coisas. Por exemplo, processo de derivação, tá aqui. Tudo isso é lá do quinto simulado que nós estudamos, tá? Num sábado aí. Não sei que sábado, acho que umas 2 semanas atrás. Aí estudamos a história da formação das palavras por derivação. E aqui está a história da parasintética, que é o que caiu aqui. Derivação parasintética. Então nós estudamos isso aqui. O que é derivação parasintética? As palavras são formadas pelo acréscimo de um prefixo e de um sufixo, né? O a aqui é o prefixo e o ecer é o sufixo da palavra amanhecer. Então, quando você tem um radical, que está aqui no meio, e você tem o prefixo aqui na frente e um sufixo após o radical. Isto é a derivação parasintética. Não sabia, aprendi isso, entenderam? Você vai somando o conhecimento. Aliás, esse Toda a Matéria, que é onde a gente tira as questões, sempre tem a explicação e depois tem vários exercícios, né, para você fazer. O que eu recomendo? Que você leia, faça o exercício, mas que você marque aquilo que você estudou, né, na sua planilha. Estou estudando formação de palavras, marquei. E volta amanhã só nos exercícios. Ou volta semana que vem só nos exercícios de novo. Mas eu vou fazer o mesmo exercício que eu já fiz? Para você fixar. Ao fazer o mesmo exercício aqui hoje, anoitecer. O que é anoitecer mesmo? É derivação parasintética. Por quê? Né? Porque tem noite aqui, vamos pôr, tem o a aqui e tem então aqui eu tenho o prefixo, tenho o sufixo, tenho o radical da palavra. Ao fazer de novo hoje aqui, vocês gravaram mais firme ainda o que é esse parasintética. Então, ao repetir o exercício, o processo de repetição faz com que o conhecimento fique mais perene na memória de vocês, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai gravar muito mais com aquela palavra que você gosta, que faz parte do seu vocabulário, do que, por exemplo, se é chegado em igreja, em religião, então talvez abençoar seja melhor, tá? Se você está endividado, para mim seria empobrecer uma palavra mais fácil. Então, pega a palavra que faça mais sentido para você e marca lá, olha, aqui tem um prefixo, aqui tem um radical, aqui tem um sufixo. Marca isso que fica mais fácil para você lembrar depois, tá? E outra dica, né? Que a gente já falou lá no simulado 5, não sei quando, 5, que nós corrigimos isso. Já que eu fui pego nessa questão, não custa nada, vou estudar só o que é o parasintético? Não. Vou estudar também que tem derivação imprópria. Tá? O que é isso, derivação imprópria? São as palavras que são formadas sem nenhum acréscimo, mudando apenas a sua classe gramatical. E vou estudar o que é derivação regressiva. O que é isso? A derivação regressiva é quando as palavras são formadas pela redução de uma palavra primitiva. Sempre que quando vai estudar alguma coisa, errei. Primeiro, fica com raiva de ter errado. Tá? Raiva da banca, não raiva de você. Não raiva do professor, raiva de alguma coisa, não. Né? Raiva das condições, raiva da escola que você teve, nada disso. Fica com raiva da banca. Não, vou pegar essa banca. E aí você, quando for estudar, não estuda só aquilo que você errou. Estuda tudo um pouco que está à volta, tá? Daí você amplia o nível de estudo seu. Essa é outra dica aqui, tá? Vamos para a quarta. Considerando a transitividade verbal, é possível identificar. O treinador fez as recomendações aos jogadores. O que é isso? É um objeto direto, indireto, direto, indireto, verbo intransitivo? Bom Jesus. Objeto direto e indireto. O que é isso? Vamos estudar.
Toda a matéria sempre, né? Objeto direto e indireto são complementos verbais que completam o sentido dos verbos transitivos. Aí eu tenho que ir lá para saber o que é verbo transitivo, tá? Não vai dar para fazer hoje, né? Porque eu já estou atrasado falando demais. Um desses complementos, o objeto indireto, é acompanhado obrigatoriamente por preposição, enquanto o objeto direto, na maior parte das vezes, não é acompanhado de preposição. Qual é o problema desses institutos, gente? Como SH Dias. Aquilo que é o clássico dos clássicos no concurso de português, que são as famosas classes de palavras. Isso aí acho que é a primeira questão que tem que ser estudado, né? Talvez a primeira. Por quê? Porque essas bancas, o VUNESP tem pouco disso, mas essas bancas pedem muito que você tenha um conhecimento sólido em classes de palavras, formação de palavras, classes de palavras, figura de linguagem. Então essa é a primeira dica, que tem que estudar muito isso. A gente vai ter que, né, quem está estudando aí, vamos ter que fazer um bom estudo nesse lado primeiro. Bom, o que é objeto direto? É o complemento que liga ao verbo transitivo, sem auxílio de preposição. E o que é objeto indireto? É o complemento que liga ao verbo transitivo através da preposição. Então aqui tem exemplos de objeto direto e indireto, que é a resposta aqui, ó, objeto direto e indireto. Aí no toda a matéria tem os exemplos aqui, tá? João informou o incidente ao cliente, o incidente é o objeto direto, e ao cliente é o objeto indireto. Ana emprestou o livro, tudo bem? Ao colega, então o livro é o objeto direto, e ao colega é o objeto indireto. Bom, além dos exemplos, depois de toda a matéria tem, né? Se você não entendeu nada, o que é praticamente certo depois de uma explicação dessa, lá na toda a matéria tem, além, estou fazendo propaganda aqui, não recebo nada deles, além dos exemplos, tem vários exercícios lá para você fazer, tá? Então, o que eu aconselho? Como o pessoal em português relatou a grande dificuldade, eu entendo que esse site toda a matéria, você vai nas questões que você errou e, claro, vai além, né? Vamos para a quinta ainda. O trecho de Jorge Benjor abaixo pode ser um exemplo de: chove chuva, chove sem parar. Eufemismo, metonímia, aliteração ou assonância. Eu achei muito legal porque a aliteração nós estudamos no sábado, né? Mas lá na consciência fonológica, nada a ver com classe de palavra, como um tipo de consciência fonológica. Mas por que a aliteração da consciência fonológica tem um pouco a ver aqui com a aliteração de classe de palavra? Porque isso também é legal fazer, né? Lembra que a gente faz muito no ECA, Constituição, LDB? Quando você pega vários temas de várias coisas e faz tudo junto, um estudo... Lembra da história das competências na Terezinha Rios, na BNCC, no Philippe Renault? Quando você pega tudo aquilo e junta e faz um estudo junto, também não é legal. Porque chove, chuva, chove sem parar, você vai ver que o som, né? O som fica repetindo. E a literação lá na consciência fonológica é o início das palavras com o mesmo som, né? Bom, a literação, aqui como figura de linguagem, é uma figura de som. Então, figura de som, algumas aulas que falam das figuras de linguagem, tem até os tipos das figuras. Vamos para a sexta. O termo destacado na oração é classificado como o artigo sobre a pandemia é interessante. O que é isso? É interessante? É um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Essa função é feita por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação. Nesse caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. O artigo é interessante, né? O artigo sobre a pandemia é interessante. Muito bem, vamos para a sétima. Veja, assim, né? Bom, essa sétima é sobre sujeito, mas só para voltar aqui. Veja como essas provas são gramática básica pura, né? Não é muito diferente você fazer a prova de um instituto e prova da VUNESP. Até todo mundo estava comentando isso, né? A gente estudou muito pouco português no grupo de estudos, porque a gente vinha com a história de VUNESP. São as prefeituras maiores, são as prefeituras que pagam melhor. E aí a gente estudava muito para os concursos VUNESP, que o português não é deste jeito. Aqui é o português básico e puro, né? Com pegadinhas, claro. Considerando a frase abaixo, o sujeito é classificado como? Qual é o sujeito aqui? As mulheres, né? As mulheres venceram o jogo. Quem venceu o jogo? As mulheres. O que é isso? Sujeito simples. Por que sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, apenas uma palavra principal e mais importante. Minha tia chegou de viagem. Mas lá não é as mulheres, Marco?
Então, minhas tias chegaram de viagem. No exemplo acima, o sujeito é minhas tias. A palavra mais importante é apenas uma, tias. Assim, esse também é um exemplo de sujeito simples. Olha, quando nós começamos com essa história de grupo de estudos, primeiro simulado que nós fizemos, né, lá para Porto Feliz, BRB, nós fizemos exatamente esse estudo do tipo de sujeito, né? Porque aqui está perguntando, aqui deu uma frase, olha, por isso que é importante fazer o tipo da banca também, ó. Esta banca SH Dias, manda direto, né? Você tem que dar a frase, não diz, não grifa qual é o sujeito, e manda você classificar. Você tem que achar o sujeito e tem que classificar. Olha o estilo que fez a BRB aqui, ó. Deu uma frase, os romances de cavalaria escreveram de uma vez por toda a prescrição de sua aventura. E o que ela fez? O mesmo tipo de sujeito, você tem que achar o sujeito desta frase, depois tem que achar o sujeito de todas as frases aqui e classificá-los iguais. Olha como é. Mesma questão de sujeito, mas olha a diferença de uma questão para outra, né? Com a BRB complica mais a vida. Bom, e aí nós fizemos aqui, este foi o primeiro simulado do primeiro grupo de estudos. E aí nós fizemos a classificação de cada uma das frases, achamos o sujeito de cada uma, e aí classificamos sujeito simples, desinencial, composto e frase nominal, são aquelas que não possuem verbos, o sujeito e assim vai. E aí nós temos aqui os tipos de sujeito. Sujeito simples, uma palavra, um núcleo. Sujeito composto, indeterminado, oculto, inexistente. Ou seja, ao fazer uma questão, não fica só preso naquela que você errou, quer saber por quê, né? Porque normal é isso, né? Você faz uma questão, aí você vai estudar a questão. Fazer a questão só, gente, faço questão, e não estudo o conteúdo da questão, não está então num desenvolvimento grande em vocês, tá? Fazer a questão, estudar o conteúdo daquilo que vocês erraram, ok, tem um avanço bom no conhecimento, bom mesmo. Agora, estudar a questão e fazer um estudo além do que caiu na questão, mas daquele assunto, daquele tema, aí faz vocês terem um desenvolvimento profundo. Por exemplo, por que ali é sujeito simples? Né? Porque estava no plural, mas é uma palavra só. Beleza, eu sei o que é sujeito simples. Agora, quando eu estudo os 5 tipos de sujeito, aí eu estou estudando o tema sujeito. Tá? Então, qual é o conselho que eu dou? Não fica preso só no conteúdo daquela questão. Já que vai ver o assunto, já que vai pesquisar, já que vai pegar uma apostila, vai pegar na internet hoje, né? Explora um pouco aquele assunto, tá? Bom, os 5 tipos de sujeito tá aqui. Vamos para a 8ª. Marque a alternativa que complete corretamente os espaços em branco. Questão de crase, né? Lembrando que hoje não é tanto correção, né? Não é tanto fazer a questão. Ficou atento à antiga Minas Gerais, irei àquela manifestação. E ele ficou frente a frente, palavras repetidas, né? Frente a frente com a vítima. Então, eu, Marco, já começaria pelo fim aqui, tá? É outra dica. Por quê? Onde o conhecimento está mais fácil? Palavras repetidas, né? Ó, frente a frente é uma das dicas. Palavras repetidas não tem claro. Depois, analisaria as outras aqui. Como o A aqui já está o mesmo no A antiga Minas Gerais, só me competiria ver se irei à manifestação ou irei a aquela manifestação. Irei a aquela manifestação, por isso que tem a crase aqui, né? Bom, no Telegram, deste 5º ciclo, nós fizemos questões de crase, no Telegram 21, lá na VUNESP, acho que todo ciclo deve ter crase, né? Crase é um assunto que nós tempo com ele, né? Bom, aqui tem os exemplos de crase e vou correr agora porque senão nós estamos atrasados, tá? Bom, os casos proibidos de crase, os casos especiais, os facultativos e os obrigatórios. Então aqui tem, ó, inclusive aquele está aqui, né? Aqui tem o estudo de crase que nós fizemos lá em vários telegrams. Vamos para a 9ª. As palavras, e aqui de novo a mesma questão, ó, olha que doido. A formação de palavras caíram 2 questões. Veja como é importante. Às vezes estudar a fundo um tema é outra fala que tem que fazer. Gente, mas eu não sei nada disso. Mas eu tenho muita coisa para estudar. Você vai, na primeira vez, levar um tempo maior para estudar o assunto. Formação de palavras. Primeira vez que eu vou estudar, é um chute. Pô, tá difícil, tal. Mas ganho 1 hora, 2 horas estudando aquilo,
depois fica mais rápido. Então, não se preocupa no começo em ganhar quantidade. Essa é outra dica. O começo do estudo, naquele estudo que é estranho para mim, a preocupação não pode ser ganhar quantidade. Hoje eu vou estudar formação de palavra, tipo de sujeito. Não. É mais importante vocês entrarem a fundo naquele assunto, ter a profundidade nele, tá? E com o tempo vocês vão ganhar a quantidade. A quantidade não se ganha naquele dia, se ganha com o tempo, tá? Bom, de novo a história de formação de palavras. As palavras entardecer, entarde, né? Entardecer e em gaiola. Agora gaiola que complicou. Foram formadas. Nossa, aqui aconteceu alguma coisa errada. Respectivamente pelos processos de ambas por parassíntese, derivação prefixal, sufixal. Olha aqui aquela mesma história, pegadinha. Parassíntese, nossa, aqui é porque eu estava falando, tá, gente? A SH Dias não disponibilizou a prova. E aí, vocês sabem, né? Eu não vou digitar tudo isso aqui que dá lerna, gente. Então, eu fui falando e o computador vai fazendo, tá? E aqui, parassíntese e derivação prefixal, sufixal. Veja, pelo simples fato do que nós já estudamos lá, de que não existe esse derivação prefixal, sufixal, daria para sair dessa. Pelo simples fato da gente sacando que não existe este termo aqui, derivação prefixal, sufixal, daria para sair dessa, porque todas as três alternativas têm esse termo aqui, né? É uma boa pegadinha da SH Dias, quem vai fazer a prova deles já sabe o estilo, né? Bom, lá no simulado 5 nós já corrigimos, por isso que eu trouxe só essa tela aqui, tá? A última de português. Assinale a alternativa que a regência esteja correta. O salão é acessível para cadeirantes. Deve estar aqui o erro. Ela é digna para receber. É aqui o problema. Segue firme em seu objetivo. Não tem problema, porque é a correta. A estrela não é visível. Aqui está o problema de novo, né? Então, se alguém acertou, se alguém errou essa questão, ajude a corrigir aí. Reparem que é na última que eu não consegui, né? Porque em fazendo estourou o tempo meu aqui, deu 10 horas. Falei, agora vai ficar sem isso aí. Ela é digna para receber o cargo. É a alternativa B. O nome digno é um adjetivo que requer o uso da preposição de. Não para, né? Quem é digno de algo, não é digno para algo. Na regência nominal, o complemento, o termo regido, sempre tem preposição. Como digno, usa-se a preposição de, pois quem é digno de alguma coisa. Nossa, errei. Pois é. Toda a matéria, de novo, é o site aqui. Bom, segue firme, seu objetivo está correto. E a estrela não é visível com olho nu. Com olho nu ficou demais mesmo, né? Olho nu, que é uma locução adverbial que quer dizer visivelmente, né? É uma das traduções aqui, tá bom? Vamos para a legislação, então. Artigo 1º da Constituição, gente do céu, né? Aqui duas coisas. Primeiro, Constituição, ECA, eram muito específicos nos concursos, o pedaço da educação. E eles estão abrindo, tá? Porque ficou maçante, né? Ficou chato, artigo 206, princípios, tal. Então, o que está acontecendo agora? E aconteceu nesse da SH Dias, aconteceu nos concursos anteriores aqui que a gente tem corrigido no YouTube. Eles estão abrindo essas legislações cada vez mais com conteúdos mais gerais, tá? Então, esta é uma característica desta prova de SH Dias, a gente vai ver isso, mas de vários concursos. Artigo 1º, Brasil. Aliás, tem uma pergunta que é muito legal, gente. E eu já vi muita gente errar no concurso. Qual o nome do nosso país? E entre alternativas tem Brasil. E a pessoa tem Brasil. O nome do país é República Federativa do Brasil. Tá? E eu já vi muita gente errar isso em concurso porque põe Brasil. União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado democrático de direito e tem fundamentos. Aqui está uma das principais questões nossas, né? Que eu sempre explico. O que é Estado democrático de direito? É que nós vivemos sobre a égide das leis. Por isso que nós temos todo o concurso de legislação. Por quê? Porque por isso nós temos concurso. Né? Vamos combinar que é assim. Por que tem concurso? Porque nós vivemos no Estado democrático de direitos. Sobre esses fundamentos, analise os itens abaixo e a expressão correta.
soberania moral, valor cívico humanitário, contingência partidária. Só podia ser soberania isso aqui, né? Não tinha como ser diferente. Onde está isso? Está aqui no artigo 1º, ó. Puta, errar artigo 1º de Constituição é de arder, né, gente? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, tá aqui, né? A resposta correta, a soberania. A cidadania. Ah, mas vou estudar só isso. Não, vamos embora. A cidadania. E aqui talvez esteja... Eu sempre falava isso quando dava aula na pedagogia. Aqui talvez esteja o ponto mais importante de toda a legislação que existe no Brasil. Ele é o ponto principal da legislação. E ele é eu sempre falo isso quando vai fazer lá para diretor, supervisor, né? Ele é um coringa para redações, tá? Se você, qualquer coisa que você vai fazer numa redação, você pode chamar isso aqui, olha, segundo o artigo 1º da Constituição, um dos fundamentos das legislações no Brasil é a dignidade da pessoa humana. Né? Quem vai ler isso fala, nossa, como essa pessoa sabe? Pois é, isso aqui é um coringa, esse pedaço aqui é um coringa para redação, quem for fazer prova escrita também, tá bom? Bom, valores sociais do trabalho, iniciativa e pluralismo político. Todo o poder emana do povo, isso aqui é a palavra democracia, é isso, né? Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Como é que é diretamente? Nos plebiscitos, né? Queremos armas ou não queremos armas? Ninguém votou. Não foi deputado que escolheu isso. Foi a população que votou se quer ou se não quer arma. Tudo bem que aquele plebiscito lá foi louco, mas é assim. Vamos para a segunda, de legislação. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que... E aí vem aqui é um aspecto metodológico de fazer provas. Deixa eu melhorar aqui. O que é o aspecto metodológico de fazer prova? Se você vai lendo ali linha por linha, questão por questão, você não repara que se você ficar longe, né, experimenta ficar longe, olhar à distância, você vai ver que tudo se repete. Então eu vou olhar aqui e vou embora com a República Federativa do Brasil, buscar a integração econômica, política e social, vejo que está tudo certo, dos povos, agora vem, da América do Norte, da América Central, da América do Sul, povos da América Latina, né? Não dá, porque nós não estamos na América do Norte. Povos do Sul, visando a formação de uma comunidade latino-americana, visando a comunidade de uma latino-americana de nações, latino-sul-americana, né? Nós estamos só na América do Sul ou nós estamos em toda a América Latina? É aqui em toda a América Latina, tá? E dos Estados Unidos e Canadá só. Bom, onde é que está isso? Artigo 4º. Lá, ó. América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Artigo 4º da Constituição. E aqui tem que aproveitar para dar essa outra fala. Duas questões de comecinho de legislação, né? Então, não tenho tempo para estudar. O que eu estudo? Estudo só a Constituição, só LDB, só o ECA. Estudo um pouco de cada. Um pouco de cada porque os concursos, as bancas estão pegando sempre o começo das coisas. Isso se repete muito. Olha lá, a terceira questão de comecinho, artigo 2º. É correto afirmar que são poderes da União independentes e harmônicos. É um poder o presidencialismo? É um poder o judiciário, o civismo, o direito penal? Essa aqui ficou até um pouco fácil, né? Judiciário. Quais são os poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Aqui tem uma outra discussão, porque Ministério Público hoje é um poder, mas não cabe aqui. Quarta questão. Considera-se o quê? A conduta como crime ou contravenção penal. Segundo o ECA. Ato infracional, delito, ação conflituosa ou delinquência ativa. Delinquência ativa, não sei o que seria. Eu não sei nem se existe isso. Ação conflituosa, olha, é um crime. Ou uma contravenção penal. Ação conflituosa, dá a impressão que é um bate-boca, né? Ou é um delito. Agora, delito a gente sabe que é para, né, os maiores. Aqui estava na cara de ato infracional. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Bom, vamos lá. Esta é a questão mais divertida que tem, né, na prova, no meu ponto de vista. Por quê? Porque quando a gente faz questões do ECA, né? Tá no comecinho do ECA isso aqui, né? O artigo 1º? Não, segundo.
Eu sempre brinco muito com isso, né? Que quando meu filho mais velho, porque o segundo tá chegando próximo, mas quando meu filho mais velho completou 12 anos, eu sempre brinco com isso, né? No dia do aniversário, você canta parabéns quando fizer 12 anos, tá? Parabéns pra você, agora é adolescente, né? Porque virou adolescente. Então, no parabéns pra você de 12 anos, adolescente. Né? E aí algumas pessoas falaram que lembraram da brincadeira na prova, né? Nossa, eu lembrei que você falou que quando completa os 12, quando canta parabéns, é adolescente. Nesse caso aqui, e aí teve algumas pessoas que me perguntaram no Telegram, não cabe recurso? Não cabe, gente. Por quê? Considerado criança. Quem aqui é considerado uma criança? Gente, aqui já cantou parabéns. Não é criança mais. Aqui já cantou parabéns. Aqui já cantou parabéns dos 12 anos, né? E aqui não cantou parabéns. Portanto, ainda é criança, tá? Então é uma questão que à primeira vista parece difícil. Traz para uma pegadinha aqui em cima na A. Tá? Mas depois, claro, deixou para fazer por último, deixou lá para o fim. É mais difícil um pouco, embora fosse a 15ª questão na prova, né? Mas é uma questão muito engraçada porque eu lembrei da história do parabéns quando eu vi, né? E aí, esta é outra dica. Você, às vezes, sabe o conhecimento, você estudou o ECA, você leu, e quando você vai aqui e olha e faz a leitura, você se confunde. Por quê? Porque lá fala, nossa, não sei se é 12 anos incompleto, 12 anos completo, eu não sei se 12 anos é adolescente e tal. Você fica na dúvida por conta da leitura do trecho só. Agora, quando você associa fatos ou eventos, lembra daquilo da metodologia? Memória explícita declarativa. Lobo temporal, né? Fica no lobo temporal, que fica bem no meio aqui do nosso cérebro. É lá que guardam as informações. Como que as informações são guardadas lá? Através de fatos ou eventos. Então, muitas pessoas falaram o seguinte, não lembrava disso, mas lembrava do parabéns para você na prova. Por quê? Porque guardou como um evento. Que ela mandou as fotos para mim, né? Toda marcada. A criança, ela puxava assim, escrevia aqui, criança. Né? Escreve aqui do lado. Porque isto faz diferença. Faz diferença por quê? Você lê e depois você vai para as alternativas e está cansado e o cérebro volta, né? Prova ruim, enfim, estava cansado. Você acaba lendo as alternativas, o cérebro começa a viajar, começa a pensar outras coisas e você esquece o que você está procurando. Né? Isso acontece muito. Você vai para a alternativa, começa a ler as coisas e você esquece o que você está procurando. Quantas vezes a gente erra uma questão porque você olha e fala, isso aqui está certo. Mas o caput lá da pergunta estava perguntando, o enunciado da questão, estava pedindo a questão errada. Então o que é importante? Rabiscar toda a prova, né? Rabiscar toda a prova, escrever na prova, olha, tá querendo saber o que é uma criança, qual daqui é uma criança? Você escreve assim e vai comparando. Foi bom você falar, porque você às vezes lê aqui e depois você não lembra muito bem o que você está procurando. Fala, 12 anos. Tinha 12 anos, eu lembro que tinha a palavra 12 anos no ECA, né? Bom, esse é um dos primeiros vídeos que eu fiz lá no YouTube, gente. Cai essa questão às vezes. Né? Proteção integral a quem? Às vezes cai esta palavra modificando. Proteção parcial, proteção total, proteção... Eles fazem de tudo, né? Com a legislação. E aqui tem, ó, criança, a pessoa até 12 anos, incompletos. O que é 12 incompleto, né? É 11 meses e 29 dias, tá? Por isso que eu brinco sempre. Cantou parabéns, adolescente. E 12, entre 12 e 18. Entre 12 e 18. Ou seja, entre 12 e 17 e 30, e 11 meses e 29 dias, né? É o adolescente, tá? Então aqui são as figurinhas que eu coloquei lá no vídeo do YouTube. Até 12 incompletos e entre 12 e 18. Bom, aqui para gravar mesmo, né? Para ficar mesmo gravado isso aqui, tá? Bom, aí tem aqui aquele caso que eu citei para vocês, excepcionalmente esse estatuto entre pessoas de 18 e 21, tem que tomar cuidado com isso, porque tem essa história do 21 aqui, mas é em casos excepcionais, que de 18 a 21 anos de idade aplica-se excepcionalmente esse estatuto. Aí tem todo o que é o excepcionalmente, mas nós não vamos nessa aqui. Vamos lá. ECA, avalie os itens abaixo e assine a alternativa correta. Aqui, com um pouco de leitura atenta, essa outra característica de estudar por questões, né?
Porque a leitura atenta, que é uma coisa que o estudo das questões promove. Você vai lendo, faz, erra. Por que eu errei aqui? É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e adolescente por meio intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade, tá tudo correto isso aqui, né? Tá tudo correto, então a 1 tá correta, marcou certo aqui na prova, é assim que faz. Já vai na caixa de combinação, elimina aqui, adiantou nada, né? Volta lá, a criança ou adolescente com deficiência serão atendidos, toma cuidado com discriminação. Toma cuidado. Então essa é uma questão que serve para dizer o seguinte: padrão da SH Dias, modifica palavrinhas pequenas, monossílabas, né? Com discriminação. Ela vai atendida com discriminação? Não dá para ser. Então aqui foi a fonte do erro aqui, né? Porque a terceira também está certa. Efetivação de políticas sociais, tal, tudo tranquilo. Então aqui qual é a dica? Toma cuidado com as palavrinhas. SH Dias, principalmente, mas todas, né? Leia com cuidado. Outra coisa, não deixe o cérebro disparar. Sabe, aqui, ó. A criança ou adolescente tem direito à proteção à vida mediante a efetivação de políticas. Se tivesse trocado a palavra aqui, eu já teria lido errado, né? Por quê? Porque lá no grupo de estudos, quando nós fizemos a alfabetização da Emília Ferreiro, eu mostrei para os alunos um filminho que eu fiz com meu filho mais novo, né? Que ele pegava um livrinho e lia o livrinho, mas ele não sabia ler. Isso é uma prática muito boa, saudável demais. Que é você dar um livro para a criança, sem figurinhas. Mas pode ser com figurinhas também. E ele começa a ler o livro, mas não sabe ler. O que você está treinando na criança? Loucura? Não. Você está treinando um negócio chamado antecipação. O que é antecipação? Quando você começa a ler a palavra, você antecipa o que vem na palavra. Se você pegar qualquer vídeo que eu faço no YouTube, você vai ver que eu tenho que repetir, cada vez no YouTube, eu tenho que repetir umas 10 palavras por simulado. Por quê? Porque eu antecipo muito, né? Às vezes na pressa, na correria, tá dando 9 horas, você antecipa a palavra. Então aqui a gente tem que tomar cuidado, nas provas, para não antecipar a palavra. Porque você antecipa a palavra e passa que é uma bala por ela. E às vezes ela pode estar errada. Como é o caso aqui dos serão atendidos com discriminação. Ah, serão atendidos com discriminação, segregação em suas necessidades. Ah, tá. Você não repara e passa que é uma bala por ela aqui e acaba errando, tá bom? Bom, tá aqui no ECA. De novo, artigos que não caíam, não estavam muito presentes. Essa daria para fazer mesmo sem ter estudado. Essa é uma outra questão, né? Porque você vai olhar aqui, vamos supor que tivesse escrito aqui, artigo 11 do ECA, tá? Aí você se desespera e fala, nossa, eu não li o artigo 11 agora, meu Deus do céu. Essa é outra característica de estudo de questões. Você começa a perceber que muitas questões, esta é um exemplo, eu não preciso conhecer a legislação para acertar. Lendo um pouco aqui, com atenção, eu conseguiria acertar, mesmo não tendo lido o artigo 11 nem o artigo 7º, tá? Aqui está, atendidos sem discriminação, tá bom? Vamos para a reta final. Plano Nacional de Educação. Quais são as diretrizes? Erradicação da pobreza, sempre falo isso. Coitado do plano. O plano de educação vai acabar com a pobreza. Não dá, né? Erradicação dos valores morais. Agora acabou. Todo mundo peladão na rua, acabou o valor moral, acabou tudo. Né? Acabou tudo. Estamos quase nisso, mas não é. Não dá para fazer isso não no plano. Erradicação da universalização do atendimento escolar. Deve ter um DAC, né? Você vai acabar com a universalização. Escola para todo mundo. Não, vamos acabar com isso. Escola para poucos. Não dá. Olha, que as alternativas todas são ruins demais, né? E a erradicação do analfabetismo. Essa eu nem trouxe a tela de correção porque estava muito na cara do que é, né? Vamos para 18. Segundo a lei, a LDB, assinar a alternativa correta. De novo, essa característica, enquanto eu arrumo aqui, da SH Dias, e você afastar o olho da prova, ficar longe e você perceber que está tudo igual, né? Educação especial para os efeitos da LDB, a modalidade de educação escolar, toma cuidado com modalidade, né? Porque às vezes eles colocam um nível, né? Um nível de ensino é uma coisa, modalidade. Quais são os níveis? 2, educação básica e superior. Quais são as etapas da educação básica, educação infantil, fundamental e médio, etapa. E modalidade, aí vem tudo, educação especial, educação quilombola, indígena, essas são modalidades, tá? Oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, tá tudo ok, rede particular não,
Rede regular tá ok, rede particular não. Então as duas aqui já foram, né? Tá querendo a alternativa correta, tá? Toma cuidado sempre com isso, marca, né? Marca lá que era a correta. Rede particular não. Só sobrou duas aqui. Para educandos com deficiência, TGD e altas habilidades. Para educandos com deficiência, transtornos globais e genialidade. Olha, que legal, gente. Genialidade agora é um novo tipo, tá? Então essa é uma questão relativamente fácil. Tá aqui no artigo 58 da Educação Especial. Tá lá longe na Constituição, na LDB, né? Esse é outro perigo. Por quê? Porque tem educação infantil, básica, educação médio, aí vem o profissionalizante, daí vem o ensino superior. E quem está desavisado, essas questões quase não caem, né? Educação profissional, educação superior. Daí depois que vem educação especial. E aí a pessoa acaba olhando para a legislação e fala, agora não cai mais. E abandona e não vai estudar os artigos lá da educação especial, né? Bom, resolução CNE 4, comecinho da legislação de novo. Dignidade da pessoa, lembra lá do artigo do inciso 3 do artigo 2º da Constituição? Ele volta aqui, ó. Igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade. Olha a classe, as palavras, né? Passividade, sustentabilidade tá boa, ambiguidade e capacitismo. Capacitismo é algo muito criticado na educação especial. Então, olha, aqui é importante falar isso. A história da intertextualidade, lembra daquelas questões de intertextualidade lá que apareciam em gêneros textuais em português? Quando você tem capacitismo, quando você lê a Mantuan, nossa, a Mantuan, a Rosita Edler, eles descem o pau no tal do capacitismo, né? Está lá presente na educação especial. Então você vê que jamais uma legislação vai colocar o capacitismo como um dos princípios. Por isso que não pode ser, só poderia ser que por eliminação sustentabilidade. Está aqui, né? Artigo 3º, sustentabilidade. E aqui outra característica de legislação, tá? Olha o artigo 3º. Gente, que chatice que é ler isso. Eu durmo. Lê assim, as diretrizes específicas para a modalidade. Nossa, é de dormir. O que eu aconselho? Você fala, Marco, mas vai ter que fazer isso com tudo? Com tudo, gente. Só que você faz uma vez só. O que você faz? Você copia assim, ó. Né? Você recopia, você separa em trecho ali no material que você estuda. Devem providenciar o seu papel indicador de opções políticas, sociais, culturais e educacionais. Legal. E a função da educação na sua relação com o projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais fundamentados na cidadania e dignidade da pessoa. Aqui você associa... Você põe lá, inciso 3 do artigo 2º da Constituição Federal. Tá? Melhora o entendimento seu. E aí você separa aqui o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade, que é a palavra correta. Mas eu vou ter que fazer isso com tudo? Eu aconselho que sim. Aconselho que quando você vai estudar a legislação, você faça isso. Caiu só sustentabilidade nessa questão. Aproveita para estudar tudo. Aproveita para relacionar aqui a Constituição. Aproveita para ver quais são essas 4 opções aqui. Tá? Aproveita para estudar um pouco mais. Você vai fazer isso uma vez. Depois, na vida. Depois você só vai fazer revisões disso, tá, gente? Porque ler assim, para mim, é de dormir. Eu não consigo. Para mim, eu durmo. Se eu for ficar lendo ou marcando com marca-texto só aqui. Eu costumo separar isso, copiar, separar essa coisa assim, tá? Vamos para a última. LDB. Em concordância com a LDB, a gente viu lá no concurso de TU que tinham várias legislações sobre a história de recursos públicos, né? Eu falei, nossa, como isso tá? Porque foi aprovada a lei do Fundeb o ano passado, e aí como mudou a lei do Fundeb, colocaram várias legislações, nós estudamos essa história de recursos públicos aqui, né? Aliás, estou devendo um vídeo lá no YouTube do artigo 212A, né? Que foi um artigo que colocaram na Constituição e eu acabei não fazendo. São recursos públicos destinados à educação, os originários do quê? De receita de impostos próprios, beleza, e exclusivos da União. Essa palavra aqui que condena, né? Receitas de transferências constitucionais, PDDE, quem está no meio da educação conhece isso, e outras transferências, tudo bem? Receita de incentivos fiscais. Você deu, o que é um incentivo fiscal?
Todo mundo conhece o refis, né? O que é refis? Quando você deve um imposto lá, e aí eles falam, não, vamos lá fazer o seguinte, vamos parcelar sem juros para você pagar. Aquele imposto que você devia, você pagou com um incentivo fiscal, que foi tirar os juros, né? Então você marca aqui, por exemplo, quando você quiser lembrar disso, tá? É o melhor jeito. Para mim, refis, que é o refinanciamento dos impostos, tal. Ah, tem o refis, quando você refinancia. Aí quando você vê uma campanha, olha, a prefeitura está fazendo uma promoção, pague o seu não sei o quê. Agora o governo do estado de São Paulo não está fazendo negócio do IPVA, dividir lá o IPVA em 7 pagamentos, não sei o que tem. Cada vez que faz essas coisas, você vai olhar, isso é um incentivo fiscal. É algo que são valores que podem ser passados para a educação, tá? O grande problema aqui está nessa palavra, exclusivo. Tá? Esta palavra que deu origem aqui a estar errada esta opção aqui. Vamos lá. O 68. Recursos públicos destinados à educação. Os originários, né? Aqueles que vêm da onde? Receita de impostos próprios da União. Até aqui estava bem, ó. Só que não tem nada de exclusivos, né? Não tem nada. Por isso que aquela questão está errada. Transferências. Aqui não falou, mas a Prefeitura de Itu, inclusive, pedia para estudar, né? A legislação que fala do salário e educação, a gente viu isso, que escola particular paga, escola pública não paga, né, esse imposto, salário e educação. Receita de incentivos era outra alternativa, baseou-se aqui nas 3. E por último, outros recursos por lei. Então, gente, eu acho que é isso. 1h30. Eu ia fazer 1 hora, mas fiquei com meia de falação. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Participou aqui hoje, aprendeu uma ou outra questão. Eu acho que é importante já para o estudo de vocês, né? Fica para o estudo de vocês